continua o Rebbe Rashab nos diz, Asher bemet hine kol yesod binyano. Mas etarud be'esek, na realidade, toda essa constituição da vida da pessoa, ou seja, que a sua vida está fundamentada, nisso ele fundamentou toda a estrutura da sua vida, da sua existência, em correr atrás de dinheiro. Mas etarud be'esek, que ele está ocupado e obcecado com o trabalho, o medamesh em befsharuto la'asok batorá. E ele imagina, na sua imaginação, ele pensa que ele não tem condições, ele não é capaz, ele não tem tempo de se dedicar à Torá, o leitpalel kedebai, ou rezar de forma apropriada, porque ele imagina que isso vai lhe fazer perder tempo, porque ele imagina que através disso, Deus nos livre, mas ele imagina que através disso ele vai ter prejuízo, ele vai deixar de ganhar se ele ficar se dedicando mais ao estudo da Torá ou à oração. Ou seja, ele imagina que através disso, através de dedicação a coisas espirituais, ele vai perder nos negócios. Ele nos fala que tudo isso de Mayon Kozev, de acordo com tudo que explicamos anteriormente, isso na verdade não passa de uma falsa imaginação, de uma fantasia errada. O Shtut Gdolá Bemet, e na realidade isso é uma grande tolice. Conforme a gente explicou na origem das coisas, no plano espiritual, não é? Primeira instância. Então, aqui, de qualquer forma, as coisas de uma maneira ou de outra vão proceder. Ou seja, se Deus nos livre, essa pessoa não dispõe de uma cota lá em cima, ou de onde ser desencadeada a bondade superior, trazendo o fluxo até embaixo, Rahman Litzlan. Ou seja, Deus nos livre, se por qualquer motivo ou falta de merecimento da pessoa, essa cota não lhe foi designada, então, como nós vimos, do que vai servir, do que vai adiantar todo o esforço dele, todo o empenho dele com seu trabalho, com seu serviço. E por outro lado, ele sim foi merecedor de uma cota, ele foi previamente estipulado e designado uma benesse no plano superior divino. Então, nesse caso, também, já que está previamente designado, se ele trabalhar mais, ele não vai conseguir mais. Ele só precisa atrair aquilo que lhe foi estipulado. E para tanto, ele não precisa tanta ocupação ou preocupação, ou dedicar tanto tempo ao trabalho, etc. Não é necessária tanta ocupação e preocupação com o trabalho. Que mesmo um pouco de ocupação, que sim é necessário, isso já vai ser suficiente. Uma vez que o negócio em si não passa de uma vestimenta e de um recipiente onde deve pairar a bênção divina. Isso que a pessoa está tão ocupada durante todo o tempo com o trabalho, isso que ele pensa, que a sua agenda cheia, todos os seus compromissos no campo de trabalho e negócios, que ele pensa que isso é um obstáculo e um impedimento para evitar que ele se dedique às coisas espirituais. Na verdade, ele diz que isso não passa da enganação, das tolices que o Yetzer, que é a inclinação negativa, põe na cabeça da pessoa. O maré base que ilu chas veshalom choshev et alevush, hainu et ha'esek leikar. E o Yetzer Hará confunde a pessoa de uma forma tola, fazendo ela pensar que o principal não é o conteúdo, não é quem está na vestimenta, mas sim a vestimenta em si. Ele dedica tanta importância à vestimenta, ou seja, ao trabalho, etc., se esquecendo da fonte das bênçãos, que é a divindade. Ele acaba se equivocando achando que o seu trabalho, o seu negócio é a fonte do seu sustento. Por isso ele se dedica tanto a isso e se envolve de tal maneira, investindo tanta energia no seu trabalho, se esforçando com tanto tempo, etc. E também
quebrando a cabeça com estratégias e planejamentos, porque ele pensa que isso é o principal, o trabalho, o negócio em si é a fonte do seu sucesso. Ele nos diz, aqui ele volta ao assunto que ele estava elaborando antes, que isso é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Isso, na realidade, também consiste em algum tipo de idolatria. Assim como os idólatras se curvavam para o sol, para a lua. Por quê? Porque eles imaginavam, eles viam que a influência divina passa por eles, mas eles imaginavam que são eles que mandam esse fluxo, essa influência, ou seja, o grave pecado de negação a Deus, de idolatria, consiste em quê? Em atribuir importância, autonomia e poder àquelas forças que não passam, na verdade, de veículos, de ferramentas intermediárias, por intermédio das quais é Deus que manda o fluxo. Mas quando a pessoa se esquece de Deus, da fonte de tudo, imagina que essas ferramentas, elas têm poder autônomo, elas têm poder divino, então nisso consiste a Avodah Zarah, a idolatria. E aqui mesmo que a pessoa não está cultuando o sol ou a lua, ou se ajoelhando, abaixando a cabeça diante de uma estatueta, mas quando ele está em imersão, quando ele coloca toda a sua cabeça no trabalho e no negócio, quando o trabalho e o negócio, na verdade, não passam da ferramenta, da vestimenta na mão de Deus, através da qual ele manda de forma natural, dos padrões da natureza, a bênção divina, o fluxo de cima. Então, isso também é uma forma de Avodah Zarah, uma forma de idolatria, de negação a Deus, conforme foi explicado acima. No discurso 23, capítulo 1, porque aquele que está, por exemplo, se curvando para o sol, ou para a lua, porque ele faz isso, porque ele os considera como algo essencial, detentores do poder, que eles são aqueles que emitem a influência. O Bemet, quando na realidade eles não são nada, eles são insignificantes, todo o fluxo, toda a influência é de Deus e vem de Deus, apenas que para se materializar passa por intermédio deles. O Bemet, na realidade, eles não passam, eles são apenas os emissários para conduzir o fluxo até nós. O Levushim, eles são as vestimentas através das quais a bênção divina se reveste, levada. Apenas e tão somente, conforme explicamos acima. Como da mesma maneira, incorre nessa mesma falha e pecado, quando a pessoa considera o seu trabalho, o seu negócio como a fonte do seu sucesso, que isso é o principal, e por isso ele dedica tanta atenção, tanto tempo, tanta energia a isso. O Mishum Zeh, por esse motivo, o Tarud Beribui Taskut, ele está tão ocupado e tão empenhado com o campo material, Betarbulot, ele está envolvendo toda a sua mente, toda a sua cabeça nisso. Então isso é como a pessoa se prostrar, se curvar. Aquele que se curva, abaixa a cabeça, coloca ela embaixo, diante do ídolo. Aqui também a pessoa está colocando, abaixando, rebaixando sua cabeça, sua mente, seus pensamentos, colocando tudo isso só no trabalho e nos negócios, esquecendo do Criador. Assim como a prostração física, quando a pessoa se curva fisicamente, o shekofef, o marquim roshó, isso consiste em quê? Que ele rebaixa a sua cabeça, morrendo da mesma forma em relação ao trabalho, mesmo que a pessoa está ereta, com a cabeça para cima, mas toda a sua mente está afundada, imersa nos seus assuntos comerciais. Quando a pessoa deposita todo o seu intelecto, e não só sua cabeça, mas a maior parte de sua energia. Quando ele deposita isso, apenas no seu campo profissional, no seu campo de trabalho material, a ponto que isso acaba abstendo a pessoa de se dedicar a Torá e serviço espiritual. Isso também é uma forma de curvar-se, de prostrar-se em termos abstratos espirituais para uma entidade estranha.
והרי que עובד עבודה זרה ממש, חס ושלום. Por isso é considerado como se Deus nos livre, a pessoa aqui também estivesse cometendo o grave pecado de idolatria, de negação a Deus. Negação do Deus único, do monoteísmo. O resumo desse capítulo, ele nos diz, Balei, Asakino, Balei, Avodá, os homens de trabalho, os homens de negócios, Einam mitpalelim, as pessoas de trabalho e negócios, Einam mitpalelim tfilah betzibur bekviut. Então, muitas vezes, eles não participam da reza coletiva de forma regular. O tfilatam chatufá, e a reza deles é engolida, uma reza muito rápida, porque eles sempre estão com pressa e com compromissos comerciais. O Maleah, Machshavot Zarot, e as suas rezas sempre estão repletas de pensamentos vãos, fúteis, a pessoa não consegue se concentrar porque ele só está pensando no trabalho. Eles não tomam parte dos momentos de estudo coletivo, de estudo da Torá, em público, Berabim. Beit Natzlut, sempre se utilizando do pretexto da desculpa, Tirdatam, Be'amar Parnassá, que eles estão por demais ocupados e preocupados com os assuntos, com os seus assuntos comerciais, seus assuntos de negócios e trabalho. Isso acaba rebaixando a pessoa, engrossando a pessoa, tornando ela grosseira. Isso acaba influindo até na sua conduta, na sua atitude no dia sagrado do Shabat, que isso acaba profanando o descanso e a santidade do dia do Shabat, Benyanei Chol, Benyanei Hevel. Ou seja, a pessoa está tão imersa nos assuntos mundanos que em Shabat ela também não consegue se desligar e acaba também tendo pensamentos fúteis no dia sagrado do Shabat. E a base, o fundamento dessa desculpa que dão, desse pretexto que utilizam, que estão muito ocupados com seu trabalho, isso também é fruto de uma fantasia vã. Porque se a pessoa tivesse sem consciência, pensasse, meditasse em tudo que nós falamos, então a pessoa facilmente chegaria à conclusão que Deus é a fonte das bênçãos. E o negócio e o trabalho não passa de uma vestimenta, portanto, onde a nossa energia deve ser investida e depositada naquilo que é a fonte do nosso sucesso em espiritualidade e na divindade. Continua o Rebbe Reshab no capítulo seguinte, capítulo 4, do discurso 25. Vehina Israel hemaminim bnei maminim. Assim consta nos livros que o povo de Israel tem uma característica inata, que são crentes, filhos de crentes, são pessoas que acreditam. Ou seja, isso é algo que está no DNA não só físico, mas espiritual. É algo inato em todo o Yehudi. São pessoas que acreditam. Yehudi, por natureza, acredita em Deus. São pessoas que acreditam, filhos, descendentes daqueles que sempre acreditaram. Ou seja, que em termos de Bnei Israel, a fé é parte da sua natureza, da natureza inata de todo Yehudi. Nisso se diferenciam, se distinguem Israel de todos os povos e nações, na face da terra. Entre todas as nações, é claro que existem pessoas de fé e pessoas que acreditam. Mas que entre eles existem aqueles que têm a sua fé, que acreditam naquilo que acreditam. Existem inclusive alguns que são até muito ligados na sua fé, ou seja, são extremamente ligados de forma muito firme, etc. Mas isso não é algo inato na sua personalidade e no seu caráter. Isso foi algo desenvolvido, cultivado, obtido, seja através de estudo, através de meditação, através de sentimento, através de acontecimentos, de circunstâncias, foi algo adquirido. Através de algum processo. O que significa algo inato e algo adquirido? Então ele diz, se a gente tomar como exemplo algo relacionado com uma conduta racional, uma conduta lógica, algo relacionado ao intelecto,
alidei davar zulato. Existe uma linha de raciocínio, existe uma lógica, uma conduta lógica que é própria, intrínseca do ser. Existe uma conduta lógica específica que é adquirida, incorporada através de algo externo. Por exemplo, ele nos diz, nós podemos traçar, perceber a diferença, de forma geral, a gente pode perceber a distinção que existe entre, por exemplo, um animal que foi domesticado ou treinado. Ele sabe trazer o jornal até nós, ou ele sabe correr atrás da bola, ou etc. Ou seja, que ele foi treinado e condicionado, isso não é algo inato, presente nele. Ele acaba desenvolvendo uma conduta que tem uma linha, vamos chamar que tem uma lógica, alguma conduta específica, mas há uma grande diferença em relação à lógica do ser humano. Porque o ser humano é um ser racional por essência, na sua própria essência, por isso, de forma geral, toda a essência do intelecto da pessoa, sua linha de raciocínio e sua conduta lógica, o sechel atzmi, isso vem de uma lógica própria intrínseca. Por quê? Porque o ser humano, por essência, por natureza, é um ser racional, lógico, etc. Enquanto que o conhecimento adquirido pelos animais, ou que vem do treinamento deles, etc., ou quando foram domesticados, o sechel anikne, isso é uma conduta que foi adquirida pelo hábito ou força do hábito. Como no versículo que a gente mencionou antes do profeta Isaías, Yadá Shorkoneu, que o animal ele pode identificar o seu dono, pode saber onde está a sua casinha. Ele sabe, assim como o boi sabe quem é o seu dono, ou o burro sabe onde é o lugar que ele estaciona, ele sabe onde é o lugar, curral onde ele deve se encontrar. Da mesma forma, existem várias maneiras de treinamento, de adestramento, ou de como domesticar seres animais, ou como a mirdat, shemerad, deaba, behemá, assim como animais, um cavalo, burro, quando se coloca a própria sela sobre ele, isso já causa uma certa subordinação, ou o boi que ele puxa um arado, quando se coloca o jugo sobre ele. Mas esse condicionamento que o animal adquire, mesmo que isso faz com que ele se conduza de uma determinada forma, numa linha que nós desejamos, então pode parecer que ele adquiriu até um certo conhecimento, um certo savoir-faire, ele tem uma tecnologia, um know-how, mas tudo isso não passa de sechel anikne. Isso seria como uma lógica, se chamarmos de lógica adquirida, que foi algo adquirido, algo que veio de fora, algo que não fazia parte dele, que através de treinamento, através de estímulos, ele acaba adquirindo isso. Em contrapartida, o intelecto, a lógica da pessoa, a conduta, a lógica da pessoa, é algo que faz parte da sua essência, algo próprio, algo intrínseco dela. Então ele nos diz, isso só foi para ilustrar o conceito de algo inato, intrínseco, próprio, em comparação com algo que foi adquirido, algo que foi trazido, desenvolvido de fora. Mesmo tratando-se agora, deixando de lado a comparação anterior que a gente fez entre o animal e o ser humano, agora mesmo tratando entre seres humanos, entre si, existem seres humanos que têm características específicas de forma inata, própria, isso está intrinsecamente presente no seu ser, enquanto que outros podem até desenvolver essa mesma característica, mas desenvolvendo-a, cultivando-a, adquirindo-a, trazendo isso através, nós falamos, através de estudo, através de vivências, através de meditação, contemplação, concluindo e adquirindo isso como hábito.
Então, ele nos diz, o mesmo se aplica em relação à fé e a diferença de Israel e outros. Assim ele fala, se aplica em relação ao conceito de fé. Ele nos fala que nos outros povos o conceito de fé é algo adquirido, que passa a fazer parte das pessoas. Algo que foi adquirido de alguém lá fora, que lhe ensinou, que lhe cultivou, que lhe inspirou, etc. Porém, diferente disso, Israel, no caso de Israel, a sua fé em Hashem, sua fé em Deus, no Deus único, na sua Torá, na Torá divina, e atzmit. Essa é uma fé inata, é uma fé própria, do próprio indivíduo, do próprio ser, intrinsecamente presente nele desde o seu nascimento, independente de qualquer situação e circunstância. Como a gente vê e constata na prática. Em todo tipo de assunto, tanto em assuntos positivos, ou Deus nos livre o contrário. A gente vê entre Yehudim o nome de Deus presente na boca de todos, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, graças a Deus, etc. Yerachem Hashem Yitbarach, Hashem Yerachem, que Deus tenha misericórdia, Yachus Hashem Yitbarach, Todah Hashem, וכיוצא בהם, בסגנונות תפילה ותחנונים ותודה. E assim por diante, com várias expressões, em vários estilos, em formas de reza e súplicas e agradecimento. Tudo isso acontece, tudo isso ocorre, porque em relação às almas de Israel, a sua fé, a fé que tem em Deus, o Betorato Yitbarach, na sua Torá, é própria e intrínseca, faz parte da sua própria essência. Seja no íntimo ou no subconsciente ou o que for, nós sabemos ou sentimos que isso é a nossa vida, isso é o nosso prolongar de dias, disso nós dependemos. Não somente isso, no decorrer de toda a história, milhares e milhares de judeus sacrificaram as próprias vidas em prol dessa fé, em função dessa fé no Deus único e na sua Torá, Bimei Agalut Amar, durante todo esse período amargo de exílio e diáspora. Por quê? Porque essa fé é algo inseparável de algo inato, intrínseco dentro dele, a ponto dele sacrificar a própria vida. Reino Benhana Parnassá, ele nos diz que na realidade o mesmo ocorre também em relação a Parnassá. Ou seja, que ele nos fala que no fundo, todo Yehudi sabe, tem consciência que a sua parnassá, o seu sustento e tudo aquilo que ele tem na vida, que isso é proveniente de Deus, que isso depende essencialmente de Deus. Na realidade, no fundo, todos sabem, todos têm consciência, pelo menos no nível espiritual, que o principal consiste na bênção de Deus. וכל מי שהוא יהודי אינו חושב בשום אופן שהעסק הוא מקור פרנסה חס ושלום. Todo aquele que é Yehudi, todo Yehudi sabe, ele nem pensa diferente, de forma alguma ele não pensa que o seu trabalho, sua capacidade, sua habilidade, isso é a fonte do seu sustento, a fonte do seu sucesso. Deus nos livre. Ele sabe quem é a fonte das bênçãos. Ele tem plena consciência, she'ashpa'ah me'et Hashem, que todo fluxo, toda influência, todo sucesso vem de Hashem, vem de Deus. Essa que é Ele, Deus, que envia a nossa parnassá através desse trabalho, através desse negócio. Então, se fala que essa consciência está presente no íntimo de todo Yehudi. Ela apenas que o que? Vem aquele espírito de tolice, vem aquela anestesia do Yetzer Hara, da inclinação do mal, que acaba cegando a pessoa, fazendo que dê um branco, fazendo ela esquecer dessas coisas tão óbvias, e acaba enchendo a pessoa de um espírito de tolice, fazendo com que ele não se conscientize, não coloque de forma clara no seu coração
todos esses aspectos que mencionamos acima, que toda a bênção vem de Hashem. Demachar she'aikar ashpa elyoná, uma vez que o principal é o fluxo superior, harei no tzarich liot shum meniá veikuv, portanto, nada aqui nesse mundo físico, material, precisa se constituir em obstáculo, impedimento, para que a bênção de Deus se materialize. E muito menos a pessoa encurtar ou diminuir aquelas coisas que Deus lhe prescreveu fazer, se dedicar ao estudo da Torá, a reza, a oração, etc. Então é claro que isso não vai prejudicar a pessoa em nada, muito pelo contrário. Mesmo que na prática, no mundo pragmático nosso, se a pessoa vir à sinagoga, e se a pessoa se dedicar à reza, sem pressa, e se depois disso a pessoa ainda fixar horários para o estudo, então isso vai comer do seu tempo, e o tempo de todos é igual, ilimitado, e portanto isso vai diminuir o tempo de dedicação da pessoa para os assuntos comerciais, os seus assuntos monetários. Mas ele nos diz, mesmo que através disso ele não possa se dedicar tanto ao trabalho, mesmo pouca ocupação já vai ser suficiente para que ele obtenha o sucesso. E o bom Deus, ele fará com que ele consiga ganhar, lucrar, faturar, mesmo em pouco tempo de trabalho, com pouca ocupação, que ele se dedique a isso, e mas que naquela pouca ocupação, pouco tempo que ele dedica, se revista nisso, toda a bênção divina e seja atraída aqui a bondade ou a cota de benesse que foi estipulada para ele e chegue e se materialize aqui da forma que ele necessita. Porém, quando a pessoa se deixa iludir e seduzir pela instigação do Yetzer Hara, da inclinação negativa, uma a pessoa se engana, com esse espírito de tolice, que ele diz, não, eu preciso trabalhar, preciso fazer mais, preciso me empenhar mais, a pessoa fica imaginando que ela só vai ter sucesso se ela investir mais tempo e energia no trabalho. E, portanto, ele pensa que ele não pode desperdiçar tempo fixando horários para estudo da Torá para rezar adequadamente, porque isso ocupa tempo e, enfim, ele está ocupado. E ele imagina que pela lógica é assim, se ele sacrificar tempo do trabalho, vai ganhar menos, assim ele imagina com a sua lógica tola, e desviada, enfim, da razão, através desse espírito de tolice, que o Yetzer Hara, que a inclinação do mal manda sobre ele. Marelo, a Kadosh Baruch Hu, então Deus acaba mostrando para a pessoa, você pode trabalhar 14 horas por dia e pode se dedicar mais tempo e mais energia, mas que tudo isso não vai ser eficaz e não vai resolver. E às vezes a pessoa viaja para feiras, exposições e trabalho, e ele está rodando o dia todo com a sua mercadoria ou correndo atrás dos seus clientes, etc. Sem conseguir nenhum lucro. Ou seja, a pessoa investe, trabalha e etc. e não consegue ganhar, não consegue faturar. Ou seja, Deus está mostrando para a pessoa que não depende do seu trabalho, do seu empenho. O midá, que neged midá, meshalom lo HaKadosh Baruch Hu, e na verdade Deus acaba, por assim dizer, pagando para ele na mesma moeda, assim como ele está agindo de uma forma tola. Ou seja, saindo da lógica das coisas e invertendo a ordem, atribuindo importância ao secundário. Então Deus também diz, como assim está escrito no versículo da Torá, ele diz, você vai enlouquecer daquilo que você vai estar vendo, que a pessoa de repente vai ficar pasma e perplexa, puxa, mas eu estou seguindo a cartilha, estou fazendo tudo direitinho, e como está dando tudo errado, como isso não está funcionando, e a pessoa pode ficar tão pasma e perplexa na linguagem da Torá,
que ele assim está em Deuteronômio, que parece que isso leva a enlouquecer, ele fica enlouquecido de ver essa situação, aquilo que está acontecendo com ele.